Aí pessoal, estamos aqui, né, para fazer aqui uma pequena revisão. Meu nome é Jorge Assis, né? Se vocês não assistiram uma de nossas aulas, né, nossas aulas aí nesse curso, né, se você é de outra turma e está assistindo agora essa revisão, então vai lá, curta aí nosso link, tá certo? Assista, é uma contribuição, não é? Uma contribuição a mais, né, que o Programa de Educação Previdenciária da Gerência Recife está dando, né, a vocês que participaram nessa semana conosco e com demais colegas, né, de todo o Brasil que estiveram aqui na capital, estão aqui na capital pernambucana, estão aqui em Recife, ministrando esse curso da segunda ao sábado para vocês, tá certo? Para os futuros operadores de telemarketing do INSS, da Central 135, né? Da Central 135, parceiros, serão parceiros do INSS, tá certo? Serviço muito importante, não é? Como eu disse para vocês no curso, nas aulas, vocês serão a porta de entrada dos nossos segurados. Então, é com muita alegria, né, que nós encerramos essa semana todo esse trabalho, todo esse conteúdo denso, mas com mais alegria ainda por conta do compromisso de cada um de vocês. E por isso a gente está aqui, tá? Fazendo aqui eu vou passar esse link aqui do YouTube, assistam, curtam, tá? E guardem, né? São informações importantes e a gente vai tirando as dúvidas aqui para vocês. Vamos então começar vamos falar um pouquinho de manutenção, perda de qualidade, carência, vamos falar de dependentes, de microempreendedor individual, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, chamados hoje de benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade definitiva, tá? Vamos falar da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, de salário família, algumas coisas. Eu vou estar lendo aqui algumas questões, né, que estavam no gabarito para que vocês marcassem o certo e o errado, e então eu vou ler algumas que estão erradas, e aí eu vou mostrar onde que está o erro. Eu acho que assim facilita o estudo. As questões que estão certas, vocês leem novamente, vão revisar, né? E as que estão erradas, a gente vai aqui mostrar, dizer exatamente onde que está o erro, tá bom? Então vamos lá. Filiação. André deseja contribuir para a Previdência Social como estagiário. O mesmo é informado que, como a atividade é remunerada, terá que contribuir como contribuinte obrigatório. Nós estudamos que o estagiário é o contribuinte facultativo do INSS, né? Então aí está o erro, né? Porque aqui diz que ele teria que contribuir como contribuinte obrigatório, ok? Vamos ver lá sobre dependentes. Aí aqui está como a 15ª questão. Os dependentes dos segurados são divididos pela legislação previdenciária em 4 classes e os pais fazem parte da terceira classe. Então, gente, de cara, né, vocês que prestaram tanta atenção em nossas aulas, vocês sabem que a questão está errada, tá? Por que a questão está errada? Primeiro porque não tem 4 classes de dependentes, lembra? Aqui nós só temos os dependentes previdenciários, né? Só são divididos em 3 classes, lembram? Tá certo? E os pais, né, fazem parte, aqui está dizendo os pais fazem parte da terceira classe. Não, os pais fazem parte da segunda classe, né? São classes que excluem a anterior, então, só relembrando, né? Ali onde está na primeira classe são os dependentes que são com a dependência presumida, né? Que são cônjuge, companheiro, companheira, né? Filhos menores de 21 anos ou maiores inválidos, menores não emancipados, tá certo? E aí sim, se não tivesse nenhum dessa classe, é que iria se poder ver a possibilidade, se comprovada a dependência econômica, da segunda classe, que é os pais. Então a questão está errada, tá? Porque não são em 4 classes, são em 3 classes e os pais não se encontram na terceira classe, sim na segunda. Vamos lá, outra questão ainda de dependentes. A primeira classe é composta de cônjuge, companheiro, filho e irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Gente, a questão está quase correta, então você que vai estar com muita atenção nas suas questões,
você vai notar, e já notou, não é? Que está dizendo, olha, composta por cônjuge, está certo, companheiro, está certo, filho e irmão, né? Irmão está lá na terceira classe, tá? Então, se não tivesse aqui a palavra irmão, estaria certo. Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, tá? Mas como ele colocou aqui o irmão, então a questão está errada, tá? Vamos para a manutenção e perda da qualidade de segurado. Vamos ver aqui uma questão. A questão número 2. Qualidade de segurado é a única condição indispensável para se usufruir de todos os benefícios previdenciários. É óbvio que não, né? A qualidade de segurado é importantíssima, né, para usufruir dos benefícios previdenciários, mas ela por si só não basta, né? Muitos benefícios vão exigir uma carência mínima. E aqui está dizendo que é para todos os benefícios. Então, estaria já errado aí de cara. Outra questão sobre manutenção e perda da qualidade de benefício. Lucas estava recebendo benefício de auxílio-doença. É correto afirmar que o mesmo não terá sua qualidade de segurado mantida após cessar o benefício? Veja, ele estava no benefício por incapacidade temporária, né? O auxílio-doença. Cessou o benefício de auxílio-doença, aqui está dizendo que ele não mais teria qualidade de segurado. Está errada a questão, não é? Porque a gente sabe que teria o período de graça, a gente estudou, não é isso? Então a questão está errada também. Vamos aqui procurar outra questão, já em outro assunto. Vamos falar ainda também sobre manutenção e perda. Na questão número 4. O segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração que deixar de contribuir, perde automaticamente a qualidade de segurado para fins de recebimento dos benefícios. Acabamos de falar nisso, no período de graça. Ele não perde automaticamente, não é? A Previdência ela é social, então ela dá um período de graça, mesmo que o segurado, ao ficar desempregado, ao cessar seu benefício de auxílio-doença, por exemplo, ele não volte a contribuir de imediato, tá bom? Então o período de graça, então aqui está dizendo que perde automaticamente, então não perde automaticamente por conta do período de graça. Vamos ver outra aqui. Carla, a questão número 5. Carla, atualmente com 40 anos de idade, ficou viúva em agosto de 2018 e desde aquela data recebe pensão por morte de seu falecido esposo, com quem era casada civilmente há mais de 10 anos. Ligou para a Central 135 para obter informações sobre o benefício e soube que o mesmo é vitalício. Olha, não pela reforma da Previdência, agora pela emenda constitucional número 103, mas essa mudança de benefício vitalício de pensão, ela houve lá em 2015, não é? Então, desde março de 2015, não é, que os beneficiários de pensão por morte, eles terão condições. Aqui ela tem as condições. Não é? Quais são as condições? Viver há mais de 2 anos, não é? Com o companheiro, com o cônjuge. Ela já estava com 40 anos de idade, era casada civilmente há mais de 10 anos, né? E aí está dizendo 2018, não é? Veja, ficou viúva em agosto de 2018, ligou para a Central 135 para obter e disse que o mês era vitalício. Então, com essa idade de 40 anos, não seria vitalícia, lembra? Não tem uma tabelinha de quando que a pensão fica vitalícia? A partir, não é, dos 44 anos, se tiver implementadas as condições, não é, que se subentende aqui mais de 2 anos de convivência, mais de 1 ano e meio de segurado, né, contribuinte para a Previdência Social, subentende-se isso aqui, mas aqui ele fala que quando fala do benefício vitalício em 2018 já não era mais nessa idade aqui de 40 anos, tá bom? Então o erro está aqui porque é em 2018, então em 2018 não seria vitalícia nessa idade que ela ficou, que a viúva ficou com 40 anos. Vamos para a carência agora. A questão número 9. Para ter direito ao benefício de pensão por morte, é necessário ter a carência de 10 meses de contribuição.
Bom, a gente sabe que houve muitas mudanças em março de 2015, há 5 anos, há mais de 5 anos, né, na pensão por morte, não foi agora, muitas mudanças mesmo. E a mudança agora que veio com a emenda constitucional 103 foi na questão do valor da pensão. Não é? As grandes mudanças já houve lá em 2015. Mas aqui está dizendo, né, que o atendente informou que para ter direito à pensão por morte, teria que ter a carência de 10 meses de contribuição. E a gente sabe que esse benefício isenta de carência, que mesmo que não tenha carência, né, o cônjuge sobrevivente, por exemplo, o companheiro ou a companheira, vai receber a pensão por 4 meses, mesmo que não tenha todos aqueles pressupostos a mais para receber por mais tempo ou para receber vitalícia a pensão. Não é? Então ela não tem carência a pensão por morte, tá bom? Não tem carência. Outra questão aqui sobre guia da Previdência Social, né? O pagamento na guia da Previdência Social, a questão número 3. Os recolhimentos dos segurados contribuinte individual, empregado doméstico e facultativo devem ser realizados até o dia 15 do mês subsequente. Então vocês que vão trabalhar nessa informação diretamente com o segurado, é importante que vocês lá com o checklist que vocês vão ter, que vocês informem direito, né? Se é a empregada doméstica, se é a patroa, o patrão da empregada doméstica que liga para saber o dia que vai pagar, vocês têm que saber. Se é o contribuinte individual, vocês têm que saber. Se é o MEI, vocês têm que saber, que são dias diferentes, né? Então, no que ele diz aqui do contribuinte individual empregado doméstico, ele diz que deve recorrer até o dia 15. Não, né? Até o dia 15 é o contribuinte individual. Então, o erro está aqui. No empregado doméstico, dizer que tem que contribuir até o dia 15, que vocês aprenderam que é até o dia 7, não é isso? Tá bom? Então vamos ver outra questão aqui. Sobre o que agora, gente? Rapidinho, essa aqui é só uma revisão, tá, gente? Então você que está com o assunto um pouco com dificuldade, em algum assunto ficou com um pouco de dificuldade, tá certo? Assiste aqui, curte aqui o nosso link, tá bom? E a gente vai, fica esse material disponibilizado aí, tá certo? Vê a hora que você quiser, tá certo? Veja, reveja, tira a sua dúvida, tá bom? E estamos aqui para ajudar vocês. Vamos ver aqui sobre MEI, sobre microempreendedor individual, tá bom, gente? Tá aqui para vocês, né? Nosso querido banner aqui do Programa de Educação Previdenciária. Esse programa que é tão importante para a sociedade, é um programa que, através de ações de cidadania, de palestras, não é? De cursos sobre benefícios previdenciais, enfim, nós estamos presentes no dia a dia, né? Essa educação que é a educação externa, a educação para a comunidade, não é? Para a sociedade. Então, temos vários cursos na Escola Nacional, né? Você pode ir no site, né? do INSS. Temos vários cursos, né? O programa de educação está se aperfeiçoando muito, né? E nesse período de pandemia, nós estamos aí nas redes sociais, nós estamos direto com nossos parceiros, tirando dúvidas, informando como está o atendimento aí do INSS, né? Nesse período de pandemia, tá certo? Então, contamos com vocês também, teleatendentes, né? Para conhecerem o programa de educação previdenciária, né, vocês que fazem parte, que são essa porta de entrada, né, do nosso segurado para ter acesso aos benefícios do INSS. Então vamos ver aqui sobre o microempreendedor individual. Questão número 11. Maria exerce atividade exclusivamente de dona de casa e quer contribuir para o INSS. Foi informada pela Central 135 que deverá contribuir na alíquota de 5% com base no salário mínimo, não sendo necessária a inscrição. Essa questão aqui não é sobre o MEI, tá bom? Essa questão aqui é sobre o contribuinte individual, tá? O facultativo de baixa renda. A gente vai falar um pouco sobre o MEI também, tá bom? Então, Maria é dona de casa, não é dona de casa carente, e quer contribuir para o regime geral de previdência, para o INSS. Então ela foi informada que deverá contribuir com a alíquota de 5% com base no salário mínimo,
não sendo necessária a inscrição no CRAS. Ora, a gente sabe que o contribuinte facultativo de baixa renda, a comprovação necessária dela quanto às declarações dela de contribuinte de baixa renda, facultativo de baixa renda, o critério de baixa renda vai ser definido pelo cadastro dela lá no cadastro único, né? No CAD único do governo federal, aí na comunidade do próprio segurado. Então essa pessoa precisa, né, fazer a inscrição no CAD único, né, ser inscrita lá no CAD único, ser contribuinte de baixa renda e principalmente a dona de casa que contribui de baixa renda, ela não pode ter declarado nenhum rendimento no CPF dela. Óbvio que pode ter uma renda por família, né, no CAD único de até 2 salários mínimos, né, mas não no nome dela, não no CPF dela, tá certo? Não pode ter, tá certo? A dona de casa, ela não pode ter rendimento declarado lá no CAD único no CPF dela. Caso ela tenha, então ela não pode contribuir como dona de casa de baixa renda. Ela vai contribuir como contribuinte individual que exerce uma atividade remunerada. Tá certo? Se ela exerce atividade, é dona de casa, mas exerce uma atividade de manicure, se ela é dona de casa, exerce uma atividade de diarista de vez em quando, então ela não pode ser caracterizada dona de casa, tá certo? Nesse caso. Então, se ela declara renda no CAD único, ela não deverá estar contribuindo com a alíquota de 5%, tá ok? Mas isso vocês viram bem, vocês já pegaram direitinho, tá bom? Então vamos prosseguir. Os segurados que são inscritos na Previdência e contribuem como MEI, agora sim vem uma questão de MEI, né? Os segurados que estão inscritos na Previdência e contribuem como MEI têm direito a todos os benefícios previdenciários. Então a gente já viu, né, e vocês viram muito bem, que aqueles segurados que contribuem com alíquotas diferenciadas, alíquotas simplificadas, né? Eles não têm direito a todos os benefícios, eles têm direito aos benefícios que protegem sobre todos os riscos sociais. Mas, por exemplo, ele não tem direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? Então, já seria uma exceção que anularia, diria que a questão está errada, porque aqui está dizendo que ele teria direito a todos os benefícios previdenciários. Vejamos agora a questão sobre auxílio-doença. Aí vamos prestar bem atenção, que vocês vão ser bem demandados, né? Muitas questões sobre auxílio-doença. A questão número 1 do auxílio-doença, vamos ver? Vamos rever? O segurado empregado doméstico, contribuinte individual e as demais categorias só poderão requerer o auxílio-doença a partir do 16º dia do afastamento de suas atividades. Olha, misturou. Vocês que estão aí, que aprenderam, vocês sabem que cada tipo de contribuinte vai ter uma data diferente. O MEI vai ter uma data para contribuir, o empregado doméstico outra data para contribuir, né? Enfim, de uma maneira geral, o contribuinte individual outra data para contribuir. Então, veja, aqui está dizendo que o empregado doméstico, contribuinte individual e as demais categorias só poderão recolher auxílio-doença, desculpa, não é a contribuição, é a questão do auxílio-doença. Então vamos recapitular aí, tá? O segurado empregado doméstico, contribuinte individual e as demais categorias só poderão requerer o benefício auxílio-doença a partir do 16º dia. Não. Por quê? Para o 16º dia, só aqueles que são empregados, não é? Empregados de uma empresa, de um CNPJ, tá certo? Então, por exemplo, o contribuinte individual, ele não tem empresa para pagar os primeiros 15 dias, não é? Então, se ele tiver direito ao benefício, o INSS irá pagar a partir da data do afastamento, a data da incapacidade, tá bom? Então, a questão já estaria errada aí, ok? Outra questão, número 3. Mesmo quando a perícia médica inicial concluir pela incapacidade definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez deverá ser precedida de recebimento de auxílio-doença. Normalmente é assim, mas não é que não possa o perito médico federal, logo na primeira perícia do INSS, ele decidir, ele sugerir, não é, na perícia, a aposentadoria por invalidez logo no primeiro exame.
ele pode sim sugerir. Não é comum. O comum é que comece com auxílio-doença e mais à frente esse benefício, infelizmente, se a pessoa não tiver condições de recuperar a capacidade de trabalho, esse benefício seja transformado num benefício por incapacidade definitiva, que é a nossa aposentadoria por invalidez. Tá bom, gente? Beleza aí? Estão acompanhando direitinho? Vamos lá, vamos estudar, vamos estudar. A questão de número, vamos ver agora a questão de número 4. Para ter direito ao auxílio-doença, o segurado deverá ter 12 meses de contribuição sem exceção. Então, tem muito cuidado nessas questões, né? Exclusivamente, nem, sempre, sem exceção. Então, veja, até o sem exceção, até que poderia, né? Não estaria totalmente errada a questão, não é? Porque o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são mesmo 12 meses de contribuição, mas não é sem exceção. Existe a exceção para quem vai readquirir a qualidade de segurado, né? Aquela pessoa que já foi segurada e há muito tempo deixou de contribuir para o INSS, voltou a contribuir, e aí quando ele volta a contribuir para ele readquirir a qualidade de segurado, né? Ele só vai precisar, para readquirir a qualidade, para ter direito ao auxílio-doença, ele só vai precisar cumprir a metade da carência exigida. Então tem a exceção, tá certo? A exceção justamente são para esses que voltam, né, a contribuir para o INSS depois de muito tempo sem contribuir, e aí não mais precisam cumprir a carência de 12 meses para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez. Cumprem só a metade. Por isso que sem exceção é a palavra que está errada na questão. Questão número 5. Pedro, contribuinte individual, quebrou a perna e encontra-se impossibilitado para trabalhar como pedreiro. Basta ele ir à agência e solicitar o seu auxílio-doença. Tá? Gente, basta ele ir à agência, isso não existe mais. Hoje temos o 135, hoje temos o aplicativo do meu INSS, então ele não vai à agência para requerer, ele vai requerer com vocês do 135, né? Ele vai requerer no celular dele, no computador, no tablet, então, no aplicativo do meu INSS, tá bom? Mas com certeza ele irá ligar para você, tá? E então o que está errado é que basta ele ir à agência da Previdência Social. A questão número 6, o auxílio-doença em nenhum caso, olha aí a exceção, aí a gente tem que analisar. Você não vai saber se a questão está certa ou errada. Eu já estou dizendo que a questão está errada, mas vamos ver se é exatamente isso. O auxílio-doença em nenhum caso será devido ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa de benefício. O que quer dizer aqui? O segurado está doente e ele começa a contribuir para a previdência e depois de cumprir a carência ele dá entrada no benefício. Aqui está dizendo que por essa doença que ele já era doente, não é? Ele não pode ter direito ao benefício. Regra geral não vai poder, mas como? Se ele já começou a contribuir para a Previdência, incapaz, tá certo? Se a data do início da incapacidade dele foi antes do ingresso, né, no regime geral de Previdência Social, antes do ingresso das suas contribuições, tá? Antes de cumprir a carência mínima, tá certo? Agora, se ele tinha a doença, ele não tinha a incapacidade, ele tinha a doença, e ele contribui para a Previdência, ele não é incapaz, não é? E aí vai passando o tempo, vai passando os anos, essa doença dele vai se agravando, aí sim, se ele se tornar incapaz depois de cumprida a carência, aí ele terá direito ao auxílio-doença, tá bom? Ou aposentadoria por invalidez. Então, o erro tá porque tem em nenhum caso, não é? Não é o normal, mas existem algumas exceções, tá bom? Quando a data do início da incapacidade, não da doença, da incapacidade, ela só vier quando o segurado já tiver cumprido a carência mínima, não é? Ou já tiver cumprido mais do que a carência mínima que o benefício exige. A outra questão, a última aí de auxílio-doença. Lucas, que é segurado da Previdência Social, exerce duas atividades, né, concomitantes, como contribuinte individual e como empregado, ficou incapacitado definitivamente para uma das atividades e não para outra. Tá?
Nessa situação, Lucas será aposentado por invalidez só para uma atividade e não para outra. Isso é um absurdo, não é? Porque se o segurado for considerado incapaz para exercer atividade laborativa, ele não pode exercer, como a gente viu, nenhuma atividade remunerada, tá certo? Então, não existe. Se ele foi considerado incapaz, ele está com um benefício por incapacidade definitiva, não para só uma atividade, para todas as atividades, tá certo? Então, é por isso que a questão está errada. Vamos aqui, continuando, rapidamente. Aposentadoria por invalidez. Vamos ver agora uma questão aqui de aposentadoria por invalidez. Duas. A 17ª. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado capaz. Pronto, daí você já matava a questão, né? Bom, não precisaria mais nem eu ler, né? Porque aí for considerado capaz e susceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e sendo-lhe pago enquanto permanecer nessa condição, tá? Então, é gritante aí, não é, o erro da questão, né? Porque a aposentadoria por invalidez, se o segurado for considerado capaz, não é? Se o segurado for considerado incapaz, e o resto da questão estaria certo. Então, a questão está errada porque aqui tem a palavra capaz, dizendo que ele pode trabalhar, que ele pode exercer a atividade remunerada, tá bom? Outra questão, a 19ª. A carência para aposentadoria por invalidez é diferente do auxílio-doença. Pronto. Acabou a questão aí, tá? A carência, né, vocês sabem, de 12 meses ou de quem volta a contribuir, que tinha perdido a qualidade e volta a contribuir, basta cumprir a metade da carência. Então, ela é igual tanto para a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade definitiva, como para o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. É o mesmo tempo, tá certo? Não é diferente. Então o erro está dizendo aí, o erro está aí na questão porque está dizendo que é diferente. E aqui vamos lá, mais uma questão aqui. Salário e maternidade. Vamos lá, tá atento aí, todo mundo atento, vamos lá, vamos estudar, vamos revisar, né, tudo que a gente viu essa semana. E mais uma vez agradecer a você dessa turma maravilhosa, turma pequenininha, não é? Enfim, que a gente pegou essa afinidade, você aí também dessa turma maior, não é? Que estivemos aí alguns dias também juntos com os companheiros, não é? Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade que eu tive de aprender muita coisa com vocês. Eu aprendi muita coisa com vocês, podem ter certeza durante essa semana aí que estivemos juntos, não é? Eu aprendi muito com vocês, muito obrigado mesmo, tá bom? E estudem, gente, estudem para que a gente, nós educadores, não é? A nossa maior satisfação é que o nosso aluno, não é? O nosso educando, ele aprenda, ele ganhe conhecimento com aquilo que a gente está passando, não é? A gente apenas auxilia você a ganhar esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Questão de salário e maternidade agora, a 7ª. O salário e maternidade só será devido à segurada adotante caso a mãe biológica não tenha recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Isso também não se sustenta, tá certo? Independente de que se a mãe biológica, não é? Se a mãe biológica tenha recebido o salário e maternidade quando do nascimento da criança, e por algum motivo, né, da vida ela perdeu a guarda dessa criança, ou os pais faleceram e essa criança foi adotada, né? A mãe adotante terá direito sim, né, ao salário maternidade, independentemente que a mãe biológica já tenha recebido. Ficou claro? Beleza? Por isso que a questão está errada, porque está dizendo que só terá direito se a mãe biológica não tenha recebido, né? Tá certo? Independente se a mãe biológica tenha recebido ou não, quem adotar a criança, a mãe adotiva terá direito sim ao salário maternidade. Vamos lá. Aposentadoria por idade. Vamos ver essa aqui. Para o segurado empregado, é exigido desligamento da empresa para requerer aposentadoria por idade. Não é requerido, não é exigido que ele se desligue da empresa, tá certo? Não é exigido, ele completou a idade aí mínima
para se aposentar, cumpriu a carência mínima, né? Se aposentou e ele pode continuar trabalhando ou nessa empresa ou em outra empresa, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos ver aqui, aposentadoria por tempo de contribuição. Bruno liga para a Central 135 informando ao atendente que possui 35 anos de contribuição e quer solicitar sua aposentadoria. O operador informa que além da contribuição precisa ter no mínimo 65 anos de idade. Coitado de Bruno, não é, gente? Coitado. 35 anos de contribuição. E só poder se aposentar com 65 anos de idade? Não, gente, de jeito nenhum. Aí veja, só lembrando, lembra aquela regrinha de transição que tinha 85, 95, 86, 96, 87, 97? Lembram? Lembram, com certeza lembram. Veja, só aqui eu estou dizendo que 35 com 65 seria 100. Gente, não, ele já aí não precisa ter a idade de 65 anos, tá? Ele vai ter que ter alguma idade, não é? Ou vai ter que se encaixar naquelas regras de transição que a gente estudou, tá certo? Mas ele não, em hipótese alguma, ele vai necessitar, ao atingir 35 anos de contribuição, ser obrigado a ter 65 anos de idade, ok? Então o erro está exatamente aí. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Vamos ver aqui alguma coisa sobre salário família. Tá. José trabalha na categoria de empregado e recebe um salário mínimo. Possui um filho de 16 anos e outro de 4 anos de idade. Dessa forma, José poderá usufruir de duas cotas do salário família. Opa, aí vocês já vão vendo, olha, ele tem um filho de 16 anos, só até filhos menores de 14 anos, é isso? Tá certo? Então, ele não teria direito aí às duas cotas, tá? José teria direito aí a uma cota, porque ele recebe um salário mínimo, não é? Tava tudo direitinho aí para ele receber, mas se o filho tivesse 12 anos, outro com 4, um 8, outro com 4, então receberia. Mas com 16 anos de idade é onde está errada a questão aí. Vamos lá, benefícios assistenciais para a gente parar, que vocês já estão cansados, com certeza. Ninguém merece, eu quero todo mundo assistindo aí, tá certo? Curtindo, dá uma curtida aí. Essa curtida é só para eu saber que vocês realmente se comprometeram, não é? Que vocês é só para que a gente possa dar essa contribuição a mais a vocês com mais eficácia, tá bom, gente? Então vamos lá. Os benefícios assistenciais do idoso, né, se destinam a idosos acima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Eu não vou nem ler o resto, não é? Porque os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social que são gerenciados pelo INSS, não é? Benefícios da LOAS, são para idosos e pessoas com deficiência. E os idosos, aqueles, tanto homem como mulher, não é? Que tenham 65 anos e que se adequem às questões, não é? De renda per capita familiar, tá certo? Porque é um benefício assistencial e vai exigir, não é? Que esse idoso seja carente de acordo com o que tem na Lei Orgânica da Assistência Social. Então o erro está aí, não é? Porque 62 anos de idade, e lá no final da questão ainda tinha outro erro também. Mas aí você já mata que a questão está errada aí com os 62 anos de idade. Tá bom, gente? Então, a gente ainda vai se ver, não é? Mas assim, eu espero que vocês tenham aí aproveitado essa meia horinha, um pouquinho mais, né, dessa revisão, tá certo? Escutem esse áudio, esse vídeo, tá bom? Compartilhe com um colega seu, tá bom? Vocês estão aí muitos colegas, mais de 800 colegas, né? Ou talvez 800 atendentes, né? Nessa capacitação tão importante, tá bom? Então, compartilhe à vontade, tá certo? Passe para um colega, ajude, né? Leve esse conhecimento, tá bom? E sucesso aí, um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado pela sua atenção, muito, muito obrigado mesmo. Foi muito bom estar com vocês nesses dias, tá bom, gente? Mas muito obrigado mesmo, sabe? Eu realmente saio muito feliz, né, desse treinamento, saio muito realizado,
né, por causa de vocês, tá bom? Então, um abração forte, tá bom? Um abraço de longe, não é? Cuidem-se, usem as máscaras, usem a proteção, não é? Se não puderem ficar em casa, que a gente nem todos podem ficar em casa, não é? Nós mesmos não estávamos em casa, não é? Mas assim, cuidem-se, usem a máscara, usem a proteção, não é? Eu aqui não estou com a proteção porque eu estou em casa, não é? Mas vocês viram todos os dias a gente de máscara, vocês de máscara, o álcool gel, a gente passando, cuidando de cada um de vocês, não é? Foi muito bom estar com vocês, realmente. Um grande abraço, tá? Um grande e forte abraço mesmo.